Oi, pessoal, tudo bem? Bem-vindo, bem-vinda aí a mais uma Prosa com Bertaglia, prosa cada vez mais fantástica, onde pessoas do bem vêm aqui para compartilharem os seus conhecimentos. E hoje nós vamos falar de transformação digital na logística. As empresas estão em uma das maiores mudanças no cenário competitivo, a ascensão do consumidor digital. A maneira como as pessoas buscam, avaliam e compram as coisas mudou completamente nos últimos 10 anos. Os efeitos estão sendo sentidos ao longo de toda a cadeia de abastecimento. Mas como atender a estas demandas? Os desafios na gestão logística são enormes. Muitas vezes é necessária uma transformação mais profunda em toda a cadeia de suprimentos para fornecer o tipo de flexibilidade e responsividade que é essencial para lidar com um futuro cada vez mais incerto. A transformação digital é chave para encarar tal situação. E aí são incluídas iniciativas como visibilidade da cadeia de suprimentos, uso de Big Data e capacidade analítica, além de tecnologias que possam se adaptar às flutuações da demanda e dar as respostas às mudanças inesperadas. E a tecnologia para conectar redes de suprimentos e melhorar a visibilidade de ponta a ponta na cadeia já existe. E é sobre esse tema fantástico que iremos conversar aqui na Prosa com Bertaglia. Para isso, eu terei o privilégio de prosear aqui com o Jean-Pierre Carillo. Oi, Jean, que legal, meu amigo, uma honra, um orgulho tê-lo aqui participando da Prosa com Bertaglia, muito bacana, com certeza você tem muito a agregar aqui. Jean, já vamos embarcar nessa história aí de transformação digital, inovação na logística, mas antes eu gostaria de ouvir um pouco de você, quem é o Jean? Eu estou na companhia há 25 anos, entrei com 18 anos, minha carreira inteira foi dentro da logística, né, passando por várias funções, desde planejamento da produção numa cervejaria, a área de armazém, depois, quando foi criado o Centro de Serviço Compartilhado, que fica em Jaguariúna, passei por algumas funções ali também, e nos últimos 5 anos, desde 2018, eu estou à frente da área de projetos e tecnologia dentro da área de logística. Olha só que bacana, meu amigo, uma carreira, 25 anos, é uma baita de uma experiência para você contribuir aqui com o pessoal da Prosa com Bertaglia. Vamos já falar então sobre a famigerada transformação, né, e o que você tem para contar aqui para as pessoas que nos acompanham, e falando também de inovação logística, que eu sei que você tem muito a agregar aí, Jean. Vamos lá? Vamos. Então, assim, eu acho que vale voltar um pouquinho no passado aqui para contextualizar. A gente está falando de uma empresa com uma jornada grande aí, com várias décadas, né? E ao mesmo tempo você vem, assim, e ela passou, acho que por todo o ciclo que as grandes empresas passaram. Primeiro você constrói aqueles grandes ERPs, tem um ou outro sistema que direciona um processo específico, mas a gente não tinha grandes inovações, principalmente aí quando a gente fala 2007 a gente implanta um TMS, um sistema de gerenciamento de transporte, 2010 um sistema de planejamento, mas assim, eu acho que a grande aceleração que começou a acontecer dentro da logística começa principalmente após 2015, onde é estruturada uma área que a gente começa com diversas iniciativas para estruturar determinados processos, mas aí já com um nível de organização maior para que a gente consiga realmente fazer uma aceleração e ir construindo uma série de produtos digitais que suportem essa cadeia logística como um todo, né? Então, a partir daí, assim, depois de 2015, a gente começa a ter um sistema de tracking, de monitoramento dos caminhões, começa a construir um WMS interno, sistemas de gestão de pátios, entre outros. O que isso muda, tá?
a partir de 2015. Quando você começa a construir, como a bibliografia diz, né, isso é chamado de sistemas de engagement, né, como que eu faço com que aquela atividade seja executada de uma maneira melhor através de um produto digital, a gente passa a ter a possibilidade de coletar dados nessa etapa, né? Então você começa a monitorar todo esse processo e conhecer o seu processo num nível muito maior e sai de um modelo que era todos os padrões operacionais desenhados num nível de detalhe grande, você começa a traduzir isso para dentro desses sistemas. Então, assim, para cada etapa do processo, você começa a ter a possibilidade de medir o tempo de cada uma, se esse processo realmente é necessário ou não, se eu posso eliminar aquela etapa. Então, assim, a partir disso, então, nesse período, a gente avança muito para uma construção de todos esses produtos digitais que suportem o máximo dos principais processos existentes dentro da cadeia. Isso, quando eu falo cadeia da Ambev, eu estou falando desde da conexão com os nossos fornecedores de matéria-prima, né, ao recebimento desse material, desses insumos numa cervejaria, como que eu faço uma programação, transformo esses materiais em produto, depois eu reabasteço todos os nossos centros de distribuição e como que eu faço a distribuição urbana desses produtos. Então, assim, e agora, eu acho que agora a próxima etapa que a gente está e vem muito forte, principalmente depois de 2020, e a parte que eu acredito que vai ser a tendência aí nos próximos anos, a gente está pegando cada um desses produtos e que a saída desse produto, o output desse sistema, a gente está colocando um nível de tratamento de dados diferente e isso vira um input da próxima etapa do processo. Então, agora estamos entrando numa fase de realmente de conexão dessa cadeia como um todo, né? Bacana, bacana. Ô, Jean, me diz uma coisa, você falou bastante sobre processos aí, inovação, essa caminhada, essa jornada tecnológica, e hoje se fala muito nesse conceito de transparência, rastreabilidade, você também tocou nesse assunto, visibilidade na cadeia de abastecimento. O quanto os dados têm de valor nessa cadeia que você administra, ô, Jean? Eu acredito assim, que os dados são a parte mais importante de toda a cadeia, né? É o produto essencial de todas essas etapas, de como que você consegue qualificar e analisar um processo, entender a saúde daquele processo. Então, como na prática os processos não é algo que eu crio novo e comecei a operar, não. Era uma cervejaria que já tinha uma cadeia de distribuição urbana, todos os processos sempre aconteceram e você realiza essa transformação com toda essa máquina operando ao mesmo tempo, né? Então, para isso, uma primeira etapa, que como a gente começou aqui, foi, vamos traduzir aquilo que já é existente para algo, para dentro de um app, para realmente construir um sistema, um produto digital, como é denominado aqui dentro. Então, esse processo gera como um dos principais, para mim, o principal ganho já nesse primeiro momento você começa a gerar dados desse processo. Não é mais um procedimento que eu tenho um papel, que eu vou executar uma atividade que eu tenho que ficar anotando todas as etapas. Não, a partir do momento que eu vou clicando ou validando uma etapa, em cada etapa dessa você tem esse monitoramento. A partir disso, aí é possível você colocar algo um pouco mais sofisticado, uma análise estatística maior, que você vai monitorando o quanto aquilo ali é eficiente, o quanto que você consegue otimizar daquele processo, ou simplesmente eliminar determinada etapa. Então, o processo ele começou assim, como que você troca o pneu com o carro andando, né, usando esse jargão, fazendo essas alterações. E o dado é o que direciona o nível de priorização
e para que lado que você vai direcionar os seus recursos. Você não consegue mudar uma cadeia enorme dessa ao mesmo tempo, então você vai fazendo as alterações de acordo com o nível de maturidade que você já tem daquela informação que faz mais sentido você avançar. Que bacana, que legal, muito interessante essa colocação que você colocou. Nós sabemos que dados realmente são importantes porque eles trazem a visibilidade, ele permite que você faça uma administração da cadeia em tempo real, que é uma demanda muito forte, principalmente no segmento de bens de consumo e no segmento em que vocês se encontram. Eu tenho uma outra curiosidade aqui, e essa curiosidade ela é voltada para pessoas, o Jean. Como é que você na sua visão aí, monta a estratégia de projetos, fazendo pilotos, até tornar esse projeto mais escalável, né? Mas olhando pela perspectiva, principalmente, da capacidade ou capacitação, treinamento, adequação das pessoas em relação às competências e à necessidade do negócio. Bom, assim, eu acho que são duas etapas. Eu acho que as pessoas, eu acho que você precisa construir um time extremamente diverso, que consiga analisar, que tenha origens diferentes, consiga analisar um determinado problema, uma dor daquele processo, vamos falar assim, eu acho que fica melhor, a dor daquele processo de diferentes maneiras, que essa galera seja realmente curiosa, né, tenha uma vontade de aprender e analisar realmente aquela etapa ou aquele determinado processo que está sendo monitorado. É importante, eu vou falar muito de processo, porque assim, para mim a disrupção ela acontece quando você consegue eliminar uma etapa desse processo. Eu tenho 10 passos, eu pego e consigo eliminar 2. Putz, você realmente disruptou o processo. Então, para isso, você precisa que o time entre de cabeça e analise muito, entenda esses comportamentos, isso tudo muito claro, direcionado a dados. Então, através dos dados, né? Então, o que isso gera de necessidade para esse profissional? Eu acredito que seja uma tendência, como boa parte desses produtos, eles são enviados para um data lake, os dados não são organizados igual a gente operava antes num Excel lá atrás, que tudo era mais simples de gerar algumas tabelas, precisa ter algum tipo de conhecimento para conseguir fazer determinados tipos de consolidação. Isso não necessariamente tem que ser a pessoa que está analisando o processo, você pode ter um time para suportar isso, mas eu acredito igual, sei lá, vou ter a liberdade de dizer que, sei lá, 10 anos atrás, 15 anos atrás, era meio que uma obrigação todo mundo entender muito bem de um Excel para operar, porque tudo passava ali dentro. Eu acho que você vai acabar migrando para um futuro que a galera precisa acessar um Python, saiba como gerar um SQL, um tipo de como que vai consolidar isso para ter um nível de análise melhor para realmente conseguir mensurar a saúde ou a maturidade daquele processo para propor uma nova alteração. Então, assim, isso para mim é um pouco de necessidades que esse novo profissional precisa ter. Agora, quanto à inovação, a inovação para mim ela acontece quando você tem um ambiente que o seu time tem liberdade de propor novas ideias, tem liberdade para fazer testes de novos tipos de solução, e que você esteja confortável e preparado para trabalhar com o erro, né? Então, assim, o erro ele vai acontecer, você só precisa falhar ou errar rápido, né? Aprender muito rápido com ele e ter a capacidade de corrigir. E para isso, em vez de gastar muito tempo, às vezes, tentando fazer uma solução mais robusta ou muito com um nível de detalhe maior, talvez fazendo pequenas coisas, que é o que você aprende aí fora, pequeno, testa rápido, aprende rápido, corrige, e isso é possível de ser escalado, porque gera valor, porque realmente está solucionando uma dor
daquele processo, você pode escalar isso pequenininho, vamos dizer assim, uma etapa de um processo, sei lá, que tenha 10, 15, você escala uma parte, isso tudo já gera valor. Então, assim, eu acho que tá com essa cabeça de mudança constante, e que você tem a possibilidade de reavaliar o seu processo sempre para poder fazer melhor, e o time esteja preparado para poder estar dentro desse ambiente de propor novas ideias, aí você, sei lá, você criou o ambiente correto para testar novas possibilidades de como que você executa aquilo com excelência. Que bacana, que legal. Eu costumo chamar principalmente essas perspectivas de quick wins, ou seja, o quanto é que a gente consegue obter de valor rapidamente, né? Sem pensar no MVP lá das startups, né? Uhum. Ou seja, você fazer as simulações muito rápidas para ver se aquilo funciona, para depois você escalar. Jean, meu grande amigo, nós estamos aqui finalizando a primeira parte da nossa prosa, e eu costumo aqui, Jean, tomar uma aguinha, tomar um café, e depois a gente já vem para o segundo tempo, mas é muito rápido, né? As pessoas que estão acompanhando aqui a prosa, eles não vão nem ver a gente tomar água e nem café. Jean, vamos nessa? Vamos tomar uma aguinha por aí? Perfeito. Beleza, vamos lá. Meu caro Jean, meu amigo, que prosa fantástica, bacana mesmo, você trazendo aí elementos fundamentais da transformação, da inovação, envolvendo pessoas. Eu gostaria de entrar numa seara aqui, voltado principalmente à aplicação prática, e alguns elementos, alguns fatores que movimentam essa jornada da transformação, por assim dizer. E uma das coisas que me chama a atenção principalmente você que atua numa área, num ambiente onde demanda exige muita agilidade para poder atingir o mercado e a demanda de clientes e de consumidores. Como é operar, Jean, dentro de um ambiente pensando na inovação, pensando na transformação, onde tem essa demanda, essa necessidade por agilidade, por rapidez e, por que não, por eficiência? Pô, legal, bem legal a pergunta, porque basicamente esse é o nosso mote aqui dentro, né? Como que na prática eu acho que vale dividir em duas etapas. Uma, como que você proporciona, seja para os nossos clientes ou para os nossos consumidores, uma interação mais fácil de comunicação do que ele vai pedir, etc. Então, assim, a Ambev criou para os seus clientes agora uma plataforma chamada BIS. Então, todo o dono do restaurante, do bar, do ponto de venda, ele acessa agora essa plataforma e ele faz os seus pedidos. Então, assim, o nível de velocidade e interação passou a ser muito maior, porque eu não tenho mais aquela visita específica numa data da semana X para ter esse tipo de interação. Então, essa interação ela acontece a qualquer momento que o cliente deseja. Ao mesmo tempo, a gente está com o Zé Delivery indo muito próximo dos consumidores, onde você também cria um canal que ele consegue acessar os nossos produtos num nível de velocidade muito mais rápido. Então, basicamente, a gente está falando em como que eu consigo reduzir um lead time, que eu acho que isso é uma etapa fundamental quando você fala de uma cadeia logística, de toda uma cadeia, estando conectado ou não. Eu acho que o principal ponto mesmo que você não tenha a melhor previsão de demanda, é como que você consegue reagir mais rápido. Existiu uma necessidade, como que eu consigo eliminar consigo reduzir um fluxo de reabastecimento de um CDD, um fluxo de reabastecimento de insumo para uma cervejaria, e eu consiga ter um ambiente com muito mais flexibilidade para responder mais rápido às necessidades do mercado. Então, a necessidade de você reduzir esse lead time para gerar
no final, porque todos os clientes e consumidores buscam mais conveniência, né? E isso eu acho que foi muito, todo mundo sentiu, principalmente agora com a pandemia, né, a maioria das coisas recebendo em casa e tal, isso gera um nível de complexidade absurdo para dentro de uma cadeia logística, uma parte de distribuição urbana. Você não tem mais grandes entregas consolidadas, você tem várias pequenas. Então, assim, você é obrigado a redesenhar toda a sua cadeia de suprimentos. A gente mesmo está com uma iniciativa, a gente tirava um produto de uma cervejaria e até um CDD, agora a gente tem uma terceira etapa, que é um centro urbano, uma UDC que a gente chama, é um centro urbano de distribuição que está dentro de um bairro para atender 6 quilômetros, e isso proporciona um nível de agilidade e interação com os clientes muito maior. A capacidade de entrega aumenta, a possibilidade de usar outros tipos de modais, sair do caminhão, mudar os modais também facilita muito. Então, assim, o mercado demanda muito mais conveniência, muito mais, exige que todas as companhias tenham uma capacidade de resposta mais rápida e seja assertivo, né? Tenha um nível de comunicação clara para setar essas expectativas. Então, aí você é obrigado a redesenhar, seja toda a sua cadeia. Tudo isso vai ser realizado, passa a ser um pré-requisito, você ter tecnologia e produtos que suportem cada uma dessas etapas para poder realmente gerir uma escala grande com diversos caminhões, diversos centros e etc. Olha só, muito bacana, Jean, essa ponderação que você fez, a explicação, principalmente colocando o cliente e o consumidor como uma prioridade para você desenvolver toda a sua cadeia, ou seja, de alguma maneira, para você criar rapidez, agilidade, né, assertividade, você usou a palavra assertividade, que é muito importante aí nesse processo todo. Uma outra coisa que eu queria perguntar para você, ou você pudesse explorar aqui na Prosa com Bertaglia, Jean, lá na primeira parte da nossa prosa, você chegou a comentar um pouco sobre ERP, TMS, WMS, sistemas desenvolvidos em casa, sistemas de mercado, ou seja, o que nós estamos fazendo no mundo digital hoje, nós não estamos trocando todos os sistemas, pegando os antigos, jogando fora, mas ao mesmo tempo, e mesmo processo, você falou muito de processo, eu também, aliás, aqui a gente já criou uma empatia muito forte, porque eu gosto muito de processo, né? Não é tecnologia pela tecnologia, nós temos que olhar o que realmente dá para melhorar em termos de negócios dentro da organização, começando por processos. E aí a minha pergunta, estou me alongando aqui um pouco na explicação, mas a minha pergunta ela está voltada para como coexistir com o velho e com o novo? Como é que você, eu gosto da palavrinha plugar, tá, Jean? Como que você pluga o novo, né, mantendo o velho até que esse velho, logicamente, seja substituído. Em algum momento, ele vai ter que ser mudado, sejam processos, controles, tecnologia. Como é que você enxerga isso, Jean? Assim, eu vou, como que a gente está fazendo, como que a gente realiza isso aqui dentro, né? Então, assim, toda a área sempre foi baseada muito por processos consistentes, que a gente mapeava, que tinha todas as etapas extremamente descritas e tal. Então, assim, adquirir um grande sistema que você vai fazer uma mudança geral de tudo é algo muito demorado, muito complicado, e não necessariamente você vai endereçar todas as etapas num primeiro momento. Então, como que a gente está plugando, igual você disse, a essa inovação? A gente pega uma determinada, o que está mais... qual que é a principal dor? Vou te dar um exemplo. Antes a gente monta, no centro de distribuição, a gente imprimiu uma folha com diversas linhas para a pessoa montar os pallets que iriam, para o ajudante montar os pallets que iriam dentro do caminhão, que vai fazer a distribuição urbana em diversos clientes. Então tem uma sequência que você vai colocar com o produto, como que você vai acondicionar. Às vezes eu tenho um pallet que pode ter 40, na época tinha 40 e tantos SKU. Poxa, imagina você ter uma lista com 40 itens que você vai andando de área em área para pegar. Então, assim,
primeiro ponto foi, vamos traduzir esse cenário para dentro de um app, dentro de um celular. Aí você passa a receber o nome daquele SKU que ele precisa retirar com o endereço e etc. Então, assim, isso é uma pequena etapa. Se eu já fizer isso, que é só tirar o papel, só eliminar o papel e já passar para um app, isso aí já gera um valor, já é uma inovação para dentro daquele processo. E eu começo a ter aqueles benefícios que a gente falou no início. Eu começo a monitorar, eu começo a ter ideia dos dados, eu começo a verificar que determinado tipo de SKU é mais demorado de montar do que um outro, se o meu layout está disposto da maneira correta, vai abrindo outras possibilidades de você realizar aquilo. Isso é um ponto. Depois você começa a verificar o seguinte, puxa, se eu já estou fazendo isso e eu tenho uma próxima etapa, que é uma etapa de conferência, como que eu vou conferindo durante o processo? Então pega uma paleteira e bota uma balança nela. Então todo esse SKU que você vai colocando no pallet, você já vai confirmando e evitando e mitigando qualquer tipo de erro que pode acontecer durante esse processo, para não chegar no final, eu esqueci, eu errei antes de fazer a expedição, você não precisar voltar e refazer aquilo tudo de novo. Então, o operador, ele passa a ter a possibilidade de ir corrigindo isso ao longo do tempo. Então, assim, fazendo pequenas etapas, eu acho que é a parte de como que eu faço a tradução de um manual operacional que está no papel para dentro de um app. Isso, a partir do momento que você faz isso muito pequeno e gera valor para quem opera, porque no final você quer um engajamento da pessoa que está executando aquela atividade, que ele sinta feliz que está sendo, que isso gera um benefício para ele, né, que ele sente que ele está mais produtivo, ele sente que ficou mais fácil dele realizar aquela atividade. Isso nesse tipo de exemplo, em outros tipos, quanto que eu gero mais de informações para um determinado analista ou especialista tomar uma decisão também, do que ele ter que ficar abrindo diversos relatórios, se eu conseguir colocar tudo numa tela, isso pode ser um exemplo. Mas assim, voltando para esse caso, como que eu pego isso e ele entende? A partir do momento que ele entende, ele começa a gerar feedback para a gente, né? Putz, olha, isso daqui o botão, em vez de estar aqui embaixo, poderia ser aqui em cima. Não faz um botão pequeno, porque eu estou de luva, eu preciso de um botão grande para clicar. Então, esse tipo de coisa vai fazendo com que você tenha a possibilidade de criar algo, e que não que isso seja uma solução 100% numa primeira entrega, que você tenha a possibilidade de ir alterando e corrigindo todos os erros desse processo, ou melhorando, fazendo que ele seja muito mais eficiente. Então, eu acho que o segredo é como que você consegue usar todo o seu time para que eles realmente fomentem o time que está desenvolvendo aquela solução, que conseguir qualificar aquela dor para realmente que a solução que seja desenvolvida seja algo realmente legal, seja para o usuário, quanto numa visão de negócio, que ela entregue a produtividade ou consiga garantir um nível de serviço muito maior daquela etapa. Que bacana, Jean. Jean, você tocou num aspecto aí que é fundamental. Nós falamos aqui, basicamente, de uma forma genérica, mas tocando alguns elementos técnicos na logística, nós falamos de tecnologia, nós falamos de processo, e você tocou num ponto aí, a capacidade, a competência, a habilidade de mover pessoas na busca de resultados, ou seja, liderança, né? Ou seja, liderar as pessoas para que elas consigam trazer os resultados que você está buscando. E a minha pergunta aí, Jean, para que possa se explorar um pouquinho também, dentro dessas suas experiências, tanto do ponto de vista de negócio puramente dito, como a tecnologia que suporta esse negócio, logicamente existe a busca pela vantagem competitiva, mas quais são as experiências suas, falando principalmente pelo aspecto de estratégias, pessoas entendendo esse novo mundo que está chegando para a gente e que essa mudança, né, Jean, eu acho que você concorda comigo, ela vai continuar sendo constante, a mudança veio aí para ficar, então nós temos que ser espertos dentro do mundo corporativo para entender o que há no mercado e rapidamente
buscar as soluções para atender essas necessidades. Então, eu queria que você falasse um pouquinho das experiências e também, já emendando, Jean, dos desafios que você acha que os líderes vão enfrentar e precisam superar. Vamos lá? Vamos. Então vamos lá. Assim, falando de logística, eu acho que a redução. Vou voltar para aquela primeira parte que a gente conversou, tá? A redução do lead time, a capacidade de você ter uma cadeia de logística que consiga responder rápido, sempre vai ser uma vantagem competitiva. Então, assim, se eu tenho uma empresa que demora 4, 5 dias para conseguir fazer um reabastecimento ou atender determinado cliente, e eu tenho uma ou outra que consegue entregar no mesmo dia, essa vantagem competitiva, ela vai existir porque o mercado, eu acho que demanda, o mercado demanda mais conveniência, tá? Esse para mim é um ponto. Então, reduzir os tempos dessa cadeia, ela é necessária. E quando você fala isso, passa a ter uma série de necessidades. Reduzir os tempos significa que eu tenho que ter uma cadeia inteira conectada, eu passo a ter alguns pré-requisitos. Eu tenho que ter uma cadeia totalmente conectada, significa que você tem que ter produtos digitais que suportem todos esses processos. Você precisa ter realmente um Big Data grande, com um tratamento de dados que já direcione a tomada de decisão, ou que faça o tratamento para a próxima etapa do processo tenha a melhor análise de dados possíveis para executar. Então, isso tudo dados qualificados, eu entendo isso como mandatório, e uma redução no tempo de resposta de uma cadeia logística também, eu entendo isso como uma grande vantagem competitiva para qualquer tipo de empresa quando você fala de logística. Agora, quais são os grandes desafios que tem pela frente para ser superado? Eu acredito que a gente vive um conflito entre não existe ainda um grande player no mercado responsável por uma distribuição urbana. Você tem diversos tipos de iniciativas em diversas empresas, de todos os tipos de segmento, que cada um aborda de uma maneira, mas você tem uma série de restrições que fazem sentido, restrições de tráfego, restrições, agora vai ter uma série de que garante, que interferem diretamente na mobilidade urbana, né? Então as empresas precisam se adaptar para não ser uma barreira ou um obstáculo que atrapalha. Então isso faz muito sentido. Então, assim, como que você supera isso? Eu acho que ainda a distribuição urbana é algo que existe uma jornada enorme pela frente, que provavelmente vai começar a englobar uma necessidade de ter mais compartilhamento, dividir o caminhão com outras empresas, dividir aquele armazém, dividir alguns pontos. Isso tudo, eu acredito que você vai ter um ecossistema para conseguir resolver o problema de distribuição urbana no futuro, que vai aumentar, as coisas vão, o nível de complexidade vai aumentar, o nível de necessidade por conveniência, todo mundo querer aquele seu produto no seu apartamento, na sua casa, etc., é totalmente diferente de você ir lá e fazer uma compra grande no supermercado ou em determinada loja, né? Então, você não tem mais o cliente ou o consumidor se deslocando para um determinado local, não. A cadeia de logística está indo até ele. Isso gera uma quantidade de veículos e outros tipos de soluções que precisam ser, sei lá, talvez no futuro algo totalmente compartilhado, um processo que a todo momento vai ter que ser revisto, porque não existe ainda a melhor solução de atendimento, seja para qualquer tipo de empresa. Existem etapas distintas que cada uma está dentro da sua jornada, está vivendo com relação ao nível de maturidade, só que eu acredito que essa complexidade vai aumentar cada vez mais, e as soluções talvez seja, no futuro, indo para uma direção de compartilhar estruturas, compartilhar ativos,
Enfim, talvez seja essa a maneira de conseguir responder mais rápido às necessidades daqueles clientes. Isso num contexto de logística sendo uma vantagem competitiva, não uma logística que consuma mais margem, né? Que eu pego e tô diminuindo a margem possível de eu ter lucro daquele produto que está sendo vendido. A gente tem que fazer com que a logística ela consiga ser um redutor disso, mantendo, sim, e pelo contrário, melhorando o nível de serviço, né? Setando expectativas cada vez mais assertivas com os clientes consumidores. Bacana. Jean, meu amigo, nós estamos chegando ao final de uma prosa fantástica que nós estamos tendo aqui, trazendo um valor agregado muito grande para as pessoas que nos seguem, nos acompanham aqui na prosa com Bertaglia. Jean, um abraço virtual para você, tudo de bom, gratidão enorme pela sua contribuição e participação aqui na prosa com Bertaglia. Obrigado, Bertaglia, obrigado por poder compartilhar um pouco dessa jornada que eu entendo que só está no início aqui dentro da Ambev, tá? A gente está super motivado pelo que vem pela frente e eu acho que é isso. Eu acho que todo mundo, em cada uma das suas empresas, tem uma necessidade de olhar aquilo que é responsável pela execução e tentar fazer melhor e ter uma abordagem, estar sempre com a cabeça aberta, que tudo é possível melhorar, né? Então, mas obrigado de novo. Gratidão, meu amigo. Costumo dizer aqui, ao infinito e além. Tudo de bom para você. Valeu, grande abraço.